Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Nesta quinta-feira da primeira semana do Advento, meditemos o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho que acabamos de ouvir, relata uma parábola de um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha e de um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E nos diz o Evangelho que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, aquele que diz Senhor, Senhor, proclama o senhorio de Jesus. É aquele que exclama liturgicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Porém, se trata apenas de uma exclamação verbal não fundamentada numa fé operosa, porque não adianta nós dizermos que Jesus é o Senhor da nossa vida quando a nossa vida está fundamentada sobre a areia movediça que é a vontade própria. Ou seja, não adianta nós termos uma fé sem obras, como diz São Tiago, é morta. E nos diz nosso Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Quais palavras Jesus fala? As palavras do Sermão da Montanha, ou seja, dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. E seria interessante nós lembrarmos algumas noções das bem-aventuranças. O que significa construir a casa sobre a rocha? Quer ter uma vida sobre a rocha? Não te encolerizes com o teu irmão. Queres ter uma vida sobre a rocha? Não desejes a mulher do próximo, ou seja, não olhes para uma mulher tentando possuí-la. Queres ter uma casa construída sobre a rocha? Seja pobre em espírito. Queres uma vida alicerçada sobre a rocha? Seja manso, seja puro de coração, seja misericordioso como o Pai Celestial é misericordioso. Queres ter uma vida construída sobre a rocha? Seja pacificador. Queres ainda ter uma casa construída sobre a rocha? Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Queres ainda ter uma casa ou uma vida construída sobre a rocha? Oferece a outra face. Ama o teu inimigo. Ou seja, para que nós possamos construir a nossa casa sobre a rocha, é necessário que vivenciemos o coração da mensagem de Cristo, que são as bem-aventuranças. Nós vemos que se trata de duas casas. Externamente são iguais. São dois homens que têm o mesmo desejo, ambos querem construir uma casa e provavelmente na mesma localidade. As duas casas sofreram as mesmas intempéries, as mesmas tempestades, as mesmas ventanias. Foram submetidas às mesmas condições.
Não havia diferença entre as duas casas, exceto no alicerce. Uma casa era construída sobre a areia e a outra construída sobre a rocha. São Lucas nos dará um detalhe muito importante da casa construída sobre a rocha. Não se trata de construir sobre a rocha em si. Vejamos bem. Se alguém vem a mim, diz São Lucas, no capítulo 6, versículo 48, se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, olha a diferença aqui, cavou, aprofundou e lançou alicerce sobre a rocha. Ou seja, para que eu encontre a rocha, é importante que eu cave, que eu tire a areia. E isso exige o quê? Tempo e dedicação. Por isso que ainda diz São Lucas, o sábio cavou fundo e lançou os alicerces de sua casa sobre a pedra. Então, num primeiro momento, há de se cavar para se encontrar a pedra. Isso exige dedicação. As pessoas superficiais, os cristãos que querem viver apenas um cristianismo de fachada, um cristianismo de aparência, um cristianismo apenas de Senhor, Senhor, ou de práticas religiosas externas que até participam das missas, até comungam, não é? Até participam de retiros, até podem ouvir homilias, etc., né? Mas, se nós vivemos essas práticas religiosas externas, ou até rezamos, invocamos o Senhor, fazemos orações belíssimas, dizemos Senhor, Senhor, mas se a nossa vida externa, cultural, litúrgica, espiritual, não estiver fundamentada sobre a verdadeira rocha, que é Cristo, de nada adianta. Então, diante das intempéries e tempestades, esse cristão, ou seja, essa casa ou essa família ou esse casamento vai cair. Não vai permanecer firme e inabalável. Então, aquele cristão que construiu a casa sobre a areia não quer muito compromisso, ele não quer ser provado. Diante das provações, das intempéries, ou seja, diante da cruz da vida, diante das exigências que a própria comunidade exige, participe da pastoral X. Não, eu só quero estar na comunidade para rezar, Senhor, Senhor. Eu quero ter a minha intimidade com o Senhor. Agora, uma dedicação dentro da comunidade através de um serviço concreto, aí já são outros 500, né? Então, amados irmãos e irmãs, este evangelho é muito atual, é um soco no nosso estômago para que nós nos perguntemos: a nossa casa está construída sobre a areia, ou seja, sobre mim próprio, ou sobre o próprio Cristo? É um grande questionamento que nós precisamos fazer hoje. Aqueles que constroem a casa sobre a areia são cristãos epidérmicos superficiais, cristãos apressados, são impacientes e querem ter resultados imediatos, querem até estar bem na fita, na igreja, querem até que os outros os vejam dentro da própria comunidade, mas não têm fundamento, não cavaram fundo, não mergulharam nas águas profundas. São cristãos que decaem e morrem na praia, não querem profundidade. E que hoje, queridos irmãos e irmãs, nós possamos refletir sobre a diferença entre as duas casas. Apenas o alicerce. Então, ambos os cristãos estão na mesma comunidade, ou seja, aqueles que construíram a casa sobre a areia e que construíram a casa sobre a rocha. Ambos ouvem o mesmo evangelho, professam a mesma fé, ouvem a mesma homilia, não é? Sentam-se nos mesmos bancos, porém há algo que os diferencia: o alicerce. E a pergunta é esta: onde estamos fundamentados?
sobre a areia movediça, que retrata apenas um cristianismo de fachada, do Senhor, Senhor, do levantar as mãos, da louvação e da pouca ação, ou nós somos cristãos que estamos enxertados, fundamentados em Cristo, cristãos que procuram arquitetos e engenheiros para construir a casa na rocha, cristãos que procuram se instruir, que procuram ser formados dentro da própria comunidade. Este evangelho, na verdade, nos desperta para que nós nos perguntemos: onde está fundamentada a nossa vida cristã? Em nós mesmos ou no coração do evangelho, que são as bem-aventuranças, a carta magna do cristianismo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.